Temos que trabalhar no Brasileiro para tentar colocar o Corinthians ano que vem de novo na Copa do Brasil, numa Libertadores, numa sequência, para poder buscar uma classificação, buscar uma coisa melhor na Libertadores. Também se garantiu na próxima fase da Libertadores da América o Internacional, depois da vitória por 3-1 sobre o Independiente Medellín. O Colorado está nas oitavas e o técnico Mano Menezes exalta essa melhora do time nas últimas rodadas. O Inter vem evoluindo, não só na Libertadores, mas também no Brasileiro, e o Mano fala a respeito disso. A gente não fez nada especial tecnicamente para os jogadores, que hoje o aproveitamento foi muito melhor do que os outros dias. A gente vem fazendo todo dia uma preparação melhor, e o atleta, ao estar preparado melhor, as outras coisas também são melhores. A tomada de decisão é melhor, o gesto técnico passa a ser melhor. O Flamengo se classificou, viu, Thaís? Garantiu a classificação com a vitória por 4-0 sobre o Alcas no Maracanã, mas não foi em primeiro lugar, não. Muita gente acreditava que o Flamengo, uma força, não é? Mas iria se classificar com tranquilidade no grupo, não foi isso, não. Porque com a vitória do Racing sobre o Nublense por 4-0, o time argentino ficou com a primeira posição no grupo. E o técnico Jorge Sampaoli, depois do jogo, explicou essa classificação em segundo lugar no grupo e a perda do primeiro para o Racing. Marca também de que o processo navegou na Copa Libertadores com certa irregularidade. Então, o time nesta Copa perdeu pontos que não deveria. Já na Copa Sul-Americana, quem se garantiu nas oitavas de final foi o Bragantino, com uma goleada por 7-1 sobre o Taquari. Já está nas oitavas, então, o time de Bragança Paulista. O Goiás, com a vitória sobre o Santa Fé fora de casa por 2-1, também garantiu passagem para as oitavas de final. Agora vamos falar das partidas desta quinta-feira. Transmissão Bandeirantes. O Santos vai cumprir tabela na Sul-Americana, hein, Thaís? Já está fora, não conseguiu avançar, vai receber o Blooming, mas sabe que não vai à próxima fase da competição, não vai colocar dinheiro no bolso. O Botafogo joga contra o Magajanes, já garantido ali nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, e o América de Minas pega o Peñarol fora de casa, já sem chances de classificação. Na Libertadores da América, a Bandeirantes transmite às 9 da noite, Palmeiras e Bolívar, e o Verdão precisa da vitória para terminar em primeiro lugar nessa fase, já garantido nas oitavas de final, mas para terminar em primeiro lugar precisa vencer o Bolívar. Primeiro do grupo dá que tipo de vantagem, Capri? Bom, o primeiro na classificação geral, não é, em tese, garante um jogo mais tranquilo na próxima fase, não é, nas oitavas de final. A melhor campanha, em tese, dá ao time a possibilidade de jogar as fases seguintes em casa, não é, Thaís? Ser mandante nas fases seguintes. Essa é a única vantagem aí que você tem em ser o melhor time classificado nessa fase da competição. Mas o Palmeiras, então, recebe o Bolívar, que joga pelo empate para terminar em primeiro lugar no grupo. Palmeiras, com uma vitória, termina na primeira posição. A Rádio Bandeirantes vai transmitir esse jogo às 9 da noite com o Ulisses Costa. A gente vai contar amanhã como foi o desempenho dos times brasileiros nessa última rodada de classificação de Libertadores e Sul-Americana. Você continua ligado conosco aqui na Rádio Bandeirantes. A partir de agora, o Manhã Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Quando você sintoniza Bandeirantes, quando ouve pela internet no seu computador, quando seleciona Bandeirantes no aplicativo, é fato e certo que você encontra informação a todo momento, para você saber, para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Agora são 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia a você que está acompanhando a Rádio Bandeirantes Campinas, que ficou até agora na companhia do Jornal Bandeirantes Gente. Amanhã tem mais, a partir das 8 horas da manhã, tanto aqui em AM 1170, FM 85.7, quanto no Band News TV, a partir das 8 horas da manhã. Portanto, você, convidada a acompanhar a nossa programação, que a partir de agora traz os destaques regionais, mas também atentos ao que acontece no Brasil e no mundo nesta quinta-feira, hoje dia 29 de junho de 2023. Eu sou Heitor Fredo, nós vamos juntos até às 11h30 da manhã com os trabalhos técnicos na mesa de som do Danilo Capucci, na central técnica com Lucas Pessoa, com Gil Kleber na coordenação e com a sua participação pelo nosso WhatsApp 97102-1493, 97102-1493. Você acompanha também a Rádio Bandeirantes Campinas pelas plataformas digitais, através do portal bandmulti.com, do aplicativo Bandplay com todas as rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação e pelo nosso canal do YouTube. Você já se inscreveu no nosso canal? É só abrir o canal, é só abrir na barra de buscas, colocar Rádio Bandeirantes Campinas, você vai chegar ao nosso canal em que você pode se inscrever, curtir, compartilhar e também trazer a sua opinião, a sua sugestão de pauta e participar da nossa programação e que, claro, vai receber também as notificações dos programas ao vivo. Daqui a pouco, por exemplo, 11h30 da manhã, tem o Nossa Área com Carlos Henrique repercutindo as vitórias de ontem dos times de Campinas no Campeonato Brasileiro da Série B. Guarani venceu o Mirassol por 2-1. O time da Ponte Preta foi a Itu e venceu o Galo por 1-0. Esse vai ser o assunto a partir das 11h30 da manhã. A partir de agora, você também se programa para saber o que acontece em Campinas, como, por exemplo, a previsão do tempo nesta terça-feira, agora, segundo os termômetros do CEPAGRE da Unicamp, Campinas com variação de nebulosidade, marcando uma temperatura na casa dos 20,5 graus. A RMC amanheceu mais uma vez com temperaturas um pouco mais baixas. Tem sido assim, né? Desde segunda-feira a gente fala que Campinas está amanhecendo ali com 13 graus. Isso novamente se repete. O tempo segue estável hoje com sol em toda a região. Amanhã também isso deve acontecer, porque tem uma massa de ar seco que está aqui sobre a nossa região. A umidade relativa do ar mínima pode ficar abaixo dos 30% à tarde novamente, com Campinas sempre atenta a isso e com a orientação para que a gente também se hidrate, cuide do nosso corpo, porque com um tempo seco isso pode também trazer problemas para a gente. Mas agora o CEPAGRE está colocando Campinas numa situação um pouco mais tranquila, a qualidade do ar um pouco melhor, com 64,2% de umidade relativa. Agora, chuva? Não tem previsão para esta quinta-feira. Isso deve seguir até o final de semana. Para você que me acompanha pelas estradas que cortam a nossa região, atenção principalmente na rodovia Dom Pedro, na região de Barão Geraldo. O motorista que vem de Paulínia pela Zeferino Vaz para acessar a rodovia Dom Pedro encontra lentidão nesse momento. Não há acidentes ao longo do corredor nesta manhã. O tempo é aberto, a visibilidade é boa, mas tem, por excesso de veículos, a lentidão para a chegada ao motorista na região de Barão Geraldo. Nesse momento já acontece também uma obra no anel viário Magalhães Teixeira. A pista sentido Dom Pedro está com uma das faixas interditadas no quilômetro 5. É aquela obra de substituição do pavimento, de recapeamento do asfalto, recapeamento da pista. Então, quem vai passar por esse trecho, muita atenção, porque tem a sinalização com cones e uma das faixas interditadas nesse momento. Já no sistema Anhanguera Bandeirantes, manhã tranquila, apenas com a lentidão tradicional na chegada à capital paulista, 1 km pela rodovia Anhanguera, 3 km pela rodovia dos Bandeirantes, já próximo às marginais Tietê e Pinheiros, mas na extensão da Anhanguera e da Bandeirantes, não há trechos de lentidão, não há registros de acidente, felizmente, na manhã de hoje. O nosso Manhã Bandeirantes acompanha também ao vivo e em tempo real o que pode ser o último dia de julgamento do Tribunal Superior Eleitoral na ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro
inelegível por prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Além de Bolsonaro, Walter Braga Neto, general Braga Neto, que era candidato a vice na chapa de Bolsonaro nas últimas eleições, também é réu nesse processo. Se for condenado, Bolsonaro ficará inelegível por 8 anos e não poderá mais disputar as próximas eleições. O tribunal vai apurar a reunião do então, está apurando a reunião do então presidente com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, que aconteceu em 18 de julho de 2022. Neste momento, o ministro Raul Araújo é o segundo a apresentar o voto, depois que o ministro Benedito Gonçalves, relator do processo, na noite da última terça-feira, apresentou o voto a favor da inelegibilidade de Bolsonaro por 8 anos e pela exclusão de Braga Neto. Vamos acompanhar ao vivo um trecho. O ministro Raul Araújo fala nesse momento no TSE e a gente acompanha um pouco da argumentação do ministro do Tribunal Superior Eleitoral. No âmbito eleitoral, a segurança jurídica assume a sua face de princípio da confiança para proteger a estabilização das expectativas de todos aqueles que de alguma forma participam dos prédios eleitorais, fecho aspas, citando precedente do egrégio Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário sob a relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno. A título exemplificativo, citam os seguintes julgados, que bem denotam a importância da limitação do marco temporal como mecanismo que privilegia a estabilidade e a segurança do processo eleitoral. Eles tratam de fatos supervenientes, aqui como aqui se cogita, primeiro de relatoria da eminente ministra Luciana Lócio, outro com o eminente ministro Sérgio Banhos, mais um com o eminente ministro Sérgio Banhos. Então, feito esse registro, rememoro que a vedação ao uso abusivo do poder visa tutelar a igualdade de oportunidade entre os candidatos e o livre exercício do direito de sufrágio, a fim de salvaguardar a normalidade e a legitimidade das eleições, sendo certo que a aferição da gravidade é balizada pela vulneração dos bens jurídicos tutelados pela norma, em face das circunstâncias do caso concreto suscetível a adelgaçar a igualdade de chances na disputa eleitoral, citando precedente com o eminente ministro Edson Fachin. Diante desse contexto legal e jurisprudencial, faz-se mister reconhecer a data do pleito como marco temporal fatal, delimitador dos fatos ou provas elegíveis para a valoração da gravidade do ato abusivo. Assim, com as máximas vênias, compreendo não ser possível, na presente ação de investigação judicial eleitoral, valer-se, para o fim de se aferir a configuração da gravidade do ato abusivo, de elementos fáticos probatórios cujo referencial temporal seja posterior à data do pleito, razão pela qual não serão apreciados temas como a minuta de decreto de estado de defesa apreendida na residência do ex-ministro da Justiça em 12 de janeiro deste ano, e os fatos relacionados à alegada não aceitação dos resultados eleitorais. Portanto, o ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral, apresentando o voto nesse momento no julgamento de Jair Bolsonaro e dizendo o seguinte: ele vai argumentar apenas sobre a reunião de 18 de julho de 2022 de Bolsonaro com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada. Não vai usar como argumento a minuta que foi encontrada nas buscas e apreensões após os atos golpistas de 8 de janeiro. Isso é um ponto importante porque ele está se debruçando juridicamente sobre o fato apresentado pelo PDT nessa investigação, uma ação de investigação judicial eleitoral que o Partido Democrata Trabalhista apresentou sem colocar fatos subsequentes, ou seja, coisas que aconteceram depois, que foram discutidas depois. A gente vai continuar acompanhando ao longo desta edição do Manhã Bandeirantes qual será a decisão do ministro Raul Araújo, segundo a votar nesse terceiro e possivelmente último dia
de julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. Agora são 10 horas da manhã e mais 10 minutos. Nosso Manhã Bandeirantes agora vai falar sobre a apresentação dos dados do Censo 2022. O levantamento feito pelo IBGE, divulgado ontem, mostra um retrato do Brasil nos últimos 10 anos. Nós vamos primeiro trazer uma reportagem com um giro da nossa equipe espalhada pelo Brasil, trazendo também alguns pontos de Campinas e, na sequência, nós vamos conversar com um especialista para saber o que os dados apresentados sobre a cidade de Campinas significam para o crescimento da população, para políticas públicas dos próximos anos e para uma tendência também de crescimento ou diminuição da população no Brasil nos próximos anos. Um giro dos repórteres pelo Brasil e, na sequência, a gente se debruça mais sobre a nossa região. 120 mil recenseadores percorreram Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A extensão do território brasileiro é a quinta maior do planeta, com uma área de mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então o trabalho foi duro e bastante intenso. Nós tivemos restrição de recurso, demoramos 10 meses para entregar, mas a gente tem certeza que está entregando o censo, que a gente sabe que o recenseador foi lá porque ele deixou um pontinho amarelo colocando aí o Brasil no mapa. Os dados foram apresentados hoje aqui no Rio de Janeiro e o local escolhido, não por acaso, foi o Museu do Amanhã, que, assim como o censo, ajuda a refletir sobre as tendências e as decisões a serem tomadas em uma sociedade em constante transformação. O Rio Grande do Sul ganhou mais moradores. O novo censo mostra que o estado tem agora 186 mil pessoas a mais, o que faz da população gaúcha a sexta maior do Brasil. A capital perdeu mais de 70 mil pessoas desde o último censo, uma redução de 5% da população em relação a 2010. Campinas, em São Paulo, aparece na lista das cidades do Brasil que mais tiveram moradores que não responderam ao censo demográfico. Campinas segue sendo a 14ª cidade mais populosa do Brasil e à frente de 15 das 26 capitais brasileiras. A pesquisa mostrou que a cidade teve um aumento de 5,4% no número de moradores. Já o Nordeste segue a tendência histórica de redução do crescimento da população. Só que nos últimos 12 anos, a desaceleração foi mais intensa. Dados do censo de 2022 mostram que a taxa de crescimento populacional no período na região foi de 2,9%, enquanto que a média do país foi mais que o dobro, 6,45%. A explicação para isso tem a ver com fatores econômicos, de saúde e segurança. Há uma tendência mundial de redução da natalidade, da fecundidade, só que esses efeitos possivelmente foram acelerados aqui no Brasil por conta da crise econômica de 2014. A gente teve também a pandemia de Zika, chikungunya e dengue, veio a pandemia de Covid-19 também. Então, se você tem municípios próximos com uma estrutura muito bacana, adequadas às suas famílias, você acaba migrando para esses municípios, tentando fugir um pouco da violência da capital. Campinas é a 14ª cidade com população no país. Está à frente de capitais como São Luís, Maceió, Campo Grande, Teresina e João Pessoa. A única cidade à frente de Campinas com mais população que não é capital é Guarulhos, cidade da Grande São Paulo, que tem 1.221.979 habitantes. Campinas, no censo de 2022, apresenta 1.138.309 habitantes. À frente de Campinas estão, claro, cidades como São Paulo, que continua sendo a mais populosa disparada do Brasil, com quase 11 milhões e meio de habitantes. Rio de Janeiro, Brasília é a terceira cidade mais populosa. Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Recife, Goiânia, Porto Alegre, Belém e, como citei anteriormente, a cidade de Guarulhos. São, ao todo, 15 municípios no Brasil que têm mais de 1 milhão de habitantes. Quando eu citei as capitais que Campinas tem uma população maior, São Luís também tem mais de 1 milhão. 1.037.775 habitantes. Outras capitais, como Maceió, Campo Grande, têm uma população inferior
a 1 milhão de habitantes. Agora, o que significa para Campinas esse número apresentado pelo IBGE? Sendo a 14ª cidade mais populosa, a terceira com maior população no estado de São Paulo e com um número que apresentou um aumento de 5,40% em relação ao levantamento feito em 2010. Em número absoluto, são 58.196 campineiros a mais nos últimos 10 anos. O repórter Everton Ramos conversou com o professor Roberto Luiz do Carmo. Ele é professor do Departamento de Demografia da Unicamp, pesquisador do Núcleo de Estudos da População e vai fazer para a gente um balanço se Campinas cresceu dentro ou abaixo do esperado, o que isso pode representar de tendência daqui para frente e mais. Uma população com menos crianças, com mais idosos, o que significa para políticas públicas? O que deve ser pensado nesse momento? O assunto agora é o censo com os dados de Campinas e o repórter Everton Ramos conversa com o professor Roberto do Carmo da Unicamp. O que está acontecendo, na verdade, é que a população está crescendo com um ritmo cada vez mais lento, né? Então, enquanto a gente tinha a população crescendo algo como 6% ao ano lá na década de 70 e 80, agora a população de Campinas cresce cerca de 0,5% ao ano. Cresceu aí durante esse período 2010-2022. 0,5% ao ano é bastante pouco em termos percentuais, né, em termos de taxa. Mas mesmo assim, quando a gente pensa em termos de volume, esse crescimento de 5%, né, no período significou aí mais de 50 mil pessoas, né, que em termos de volume é bastante significativo. Ou seja, o volume é significativo, mas a tendência é de diminuição dessa taxa de crescimento ao longo do tempo. E para quem está nesse processo, por exemplo, migratório aqui para a região, a tendência está sendo procurar cidades próximas, é isso? Isso, Campinas tem um contexto metropolitano que é muito claro, né? Então, o que se vivencia aqui em Campinas ao longo desses últimos 30 anos, principalmente, né? É o centro metropolitano com uma característica de absorver cada vez menos população, né? Então, diferentemente do que ocorria lá na década de 70, 80 principalmente, até início da década de 90, Campinas não consegue atrair e absorver tantos migrantes, né? Principalmente por conta do custo da terra. É muito caro morar em Campinas e dentro desse contexto metropolitano existem outros municípios onde essa migração acontece, né? Aconteceu aí ao longo desses últimos 20, 30 anos, que é o caso principalmente de Sumaré, de Hortolândia e nessa última década, como os dados mostraram, principalmente Paulínia e Indaiatuba, né, que são os municípios aí que cresceram mais em termos percentuais. Pensando nesse dado divulgado hoje e uma expectativa para o futuro, será que a tendência é continuar com as cidades ao redor de Campinas crescendo mais do que o centro da metrópole? Sim, essa é uma tendência que a gente deve observar aí nos próximos anos, principalmente porque os grandes processos demográficos, né, que são aqueles processos que fazem com que ocorra o crescimento populacional, que são a natalidade, né, a mortalidade e a migração, elas vivem tendências muito específicas, né? Então, em termos da natalidade, a tendência tem sido de diminuição da natalidade, principalmente por conta da diminuição do número médio de filhos por mulher, né? Então, as nossas avós tinham 10, 14 filhos, né? As nossas mães tiveram ali 2, 3 filhos. E a gente tem no máximo 2 filhos, né? Então essa grande mudança no número médio de filhos por mulher sinaliza uma tendência que ao longo do tempo significa a diminuição da população, associada também a um processo de envelhecimento da população, né? Por conta do aumento da expectativa de vida, que ocorreu também ao longo desses últimos 30, 40 anos, né? Então, isso faz com que a mortalidade tenha também uma tendência de ser maior, porque uma população mais envelhecida, a mortalidade tende a ser maior. Então, o que está puxando para baixo esse crescimento populacional
São essas duas tendências, diminuição da natalidade e aumento da mortalidade. E a questão migratória, que poderia ser a questão definidora do crescimento, né, como já tinha sido para Campinas, lá nos anos 60, 70 e 80, agora tem uma tendência também de não ser tão significativa, porque Campinas não é um local que atrai tanta população migrante, né, por conta das características que mudaram nesse período, né? Então, a cidade industrial que era Campinas nos anos 70 não existe mais. A própria ideia da indústria também já não atrai mais tanta população. É uma indústria que a gente já está indo para a indústria 4.0, ou seja, uma indústria que demanda cada vez menos mão de obra. Então, esse contexto de migração como potencial de atração de população, talvez também a gente não tenha nos próximos anos, né? Na próxima década, nos próximos 20 anos. Então, tudo isso faz com que a gente visualize aí algo no sentido de que a população vai manter um crescimento muito baixo ou até mesmo tender a diminuir, que é o caso que a gente visualiza para a população brasileira, né? O conjunto da população brasileira tende a estabilizar o seu crescimento na década de 2030, os dados mostram isso, né? E já a partir do final da década de 2030, a população brasileira vai começar a diminuir. E essa vai ser uma mudança muito grande no Brasil, né? Uma mudança muito significativa. É a primeira vez que a gente vai vivenciar isso nos últimos 150 anos, pelo menos, né? Que é o período aí que a gente tem a informação censitária. Uma queda na população, o que pode acarretar? Uma diminuição na população, ela tem vários aspectos que são importantes, né? A primeira coisa, se a gente imagina, vamos dividir a população em 3 grandes grupos etários, né? Se a gente imagina que vai ter menos criança, né? O que isso significa? Que potencialmente a gente não vai precisar construir novas escolas, a gente vai possivelmente readequar a distribuição dessas escolas no espaço, mas vai abrir a possibilidade de algo que a gente sempre defendeu muito, que é diminuir o número de crianças em sala de aula, né? E isso pode ter um impacto muito positivo na educação, tendo em vista que o principal indicador de melhoria da qualidade da educação é a diminuição do número de crianças em sala de aula. Então isso é um potencial fantástico que está se abrindo agora, né? Se a gente pensa nesse primeiro grupo aí, 0 a 14 anos. Esse grupo que a gente chama de população em idade ativa, que vai de 15 a 59 anos, é um grupo que também tende a diminuir, o que pode ser um problema, né, nas próximas décadas. Por quê? Esse é o grupo que trabalha, né, que seria aquele grupo que sustenta a economia, vamos dizer assim. Então isso talvez possa ser um problema. E como enfrentar esse problema? Aumentando a produtividade, né? Ou seja, investindo em tecnologia, capacitando melhor as pessoas para que elas possam ser inseridas de maneira mais produtiva no mercado de trabalho, né? E a grande mudança mesmo vai ser em relação à população idosa, que é aquela população de 60 anos e mais. A tendência dessa população é crescer muito ao longo das próximas décadas. E isso pode ter um impacto muito grande em termos econômicos e principalmente em termos da previdência social, né? A gente vai ter muita gente para receber, vamos dizer assim, as aposentadorias e uma diminuição na população que trabalha. Então essa estrutura etária mudando nos próximos anos pode ter um impacto aí muito significativo na própria organização da sociedade. Eu acho que a demografia e o censo demográfico, como a gente recebeu essa informação hoje, serve para a gente pensar daqui para frente. Bom, como sociedade, como a gente vai se organizar para enfrentar esses desafios que estão sendo trazidos por essa mudança na estrutura da população.
10 da manhã, 25 minutos. Esse foi o professor Roberto Luiz do Carmo, ele que é do Departamento de Demografia da Unicamp, pesquisador do Núcleo de Estudos da População, conversando com o repórter Everton Ramos sobre os dados divulgados pelo IBGE do censo e debruçando sobre o que foi apresentado da cidade de Campinas. O Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta já está conosco aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas o secretário de Saúde da cidade, Laís Zambon. Ele vai trazer alguns temas importantes como a telemedicina ampliada para centros de saúde da cidade e outras questões ligadas também à saúde pública da cidade. Você pode também participar, tirar a sua dúvida pelo nosso WhatsApp 97102-1493. O intervalo é rápido e na volta tem muita informação e prestação de serviços aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Manhã Bandeirantes. É notícia. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No rádio AM 1170 e no FM 85,7. Nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Em nosso site, radiobandeirantescampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. E agora, um recado especial para nosso ouvinte Clarice. Clarice, eu sei que você não para de pensar em mim. E aonde você for, eu vou estar com um boleto atrás de você. As dívidas não param de incomodar o seu dia? Chegou o Tudo em Dia Caixa. A sua oportunidade de quitar as dívidas atrasadas com desconto de até 90% de acordo com as condições do contrato. Mas corre que é por tempo limitado. Acesse caixa.gov.br/tudo em dia. Caixa, é por você, é por um novo Brasil. Você tem Alexa? A Rádio Bandeirantes Campinas também está por lá. Para ouvir, é só dizer Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 28 minutos, estamos de volta com o Manhã Bandeirantes, aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, em AM 1170, FM 85.7, também pelo nosso canal do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, em que você acompanha a nossa programação com imagem aqui do nosso estúdio no Jardim São Gabriel, em Campinas, onde está nesse momento, e a quem agradeço também pela presença, por atender nosso convite, o secretário de Saúde da cidade de Campinas, Dr. Laís Zambon, que vai trazer alguns pontos importantes sobre projetos que estão sendo colocados em prática para atender a população. Entre eles, o projeto da telemedicina, que vem tendo ampliação por parte do poder público. A Secretaria Municipal de Saúde anunciou recentemente a oferta da Saúde Digital SUS Campinas, ampliando de 16 para 33 centros de saúde na cidade. Secretário Laís Zambon, muito obrigado pela sua atenção com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Gostaria primeiro que o senhor explicasse como funciona esse projeto do Saúde Digital e como a população pode procurar esse atendimento agora em 33 centros de saúde da cidade. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. É bom voltar aqui para a gente... Logo depois da pandemia, nós voltamos, falamos sobre o represamento das demandas e hoje, acho que quase um ano depois, nós estamos voltando ao assunto saúde. Em relação à saúde digital, ela é um programa muito mais amplo que em relação à teleconsulta, teleinterconsulta, triagem. Na verdade, a saúde digital é uma estrutura em que ela visa qualificar todas as informações e nessas informações está
o nosso programa em relação à teleinterconsulta, que na verdade ela veio associar a gestão do atendimento presencial que existe nos centros de saúde. Então, a ferramenta da saúde digital da teleconsulta, ela veio associar a gestão presencial. E uma área que eu incluo provavelmente a 20% a 30% da saúde, do atendimento de saúde no centro de saúde, futuramente eles poderão ser atendidos de forma digital, de forma online, e várias áreas da saúde que poderão ser feitos nisso. O que levará a uma comodidade muito maior, uma segurança também muito maior em relação à população. Nesse momento, a saúde digital ela incluiu uma compra de uma plataforma que foi a 11ª empresa do ponto de vista licitatório, que deu muito trabalho. Toda a seleção dessa empresa que foi ganhadora é uma plataforma bastante parruda do ponto de vista de estruturar toda essa área da saúde digital. Nós começamos, na verdade, nós estamos nessa fase inicial. Inicialmente nós começamos com 4 centros de saúde, depois evoluiu para 16 e hoje são 33 centros de saúde. Na verdade, todos os centros de saúde hoje, todos eles já teriam condição de fazer o teleatendimento. O problema é assim, que nós estamos reestruturando o capital humano do ponto de vista de fazer esse atendimento. Inicialmente nós começamos na área dos profissionais do Mário Gatti, na Sala Azul, passamos para a nossa policlínica. Nós estamos com uma ideia de passar também para os próximos profissionais do centro de saúde fazer esse atendimento, mas futuramente eu acho que haverá uma quarta área aí que vai fazer essa complementação do atendimento. Eu imagino que a saúde digital ela será eterna a sua implantação. Cada dia aparece uma nova interface para ser feita, para as pessoas terem ideia o que é o tamanho de Campinas. Nesse momento nós compramos 350 computadores, até o final do ano é para chegar por volta de mais 1.100 computadores, fazendo um total entre 1.500 e 1.600 computadores para dar conta da saúde digital, da informatização de toda a rede e fazer gestão baseada em informação. Secretário, o senhor falava no início da entrevista sobre as dificuldades, num balanço que o senhor fez aqui mesmo na Rádio Bandeirantes, no período pré-pandemia, veio tudo que a gente sabe nesses últimos anos. Como está hoje o investimento na cidade para que esses projetos sejam colocados em prática? E o município tem que arcar cada vez mais com essas despesas pelo repasse ser insuficiente, muitas vezes, tanto do governo do estado quanto do governo federal? Bom, nesse momento é uma grande preocupação. Mesmo na pandemia, no ano de 2020, 2021, os gastos que a cidade de Campinas colocou no atendimento da saúde foi menos de 70%, foi por volta de 68%, 69%. No ano de 2022, todo o gasto de saúde de Campinas foi em torno de 72%. E hoje nós estamos fazendo uma projeção de gasto para o ano de 2023 de 78%, o que ficaria para gasto do Estado dentro do município de Campinas por volta de 22%. Nesse, por volta de 2% são do Estado e 20% são vinculados ao governo federal. Isso é extremamente preocupante em relação à saúde financeira da Secretaria. Nós estamos aumentando várias áreas, vários convênios no sentido de dar conta da demanda do município. A gente sabe que Campinas é uma cidade que não só atende os munícipes, os moradores. Na verdade, hoje, 20
25% de algumas áreas aí são pessoas que moram em volta de Campinas. Isso tem nos deixado assim muito preocupado que essa coisa se organize, e nós estamos muito preocupados em relação ao que vai acontecer. Nós estamos fazendo várias demandas em relação ao governo federal, o governo estadual, no sentido dessa progressão de custo financeiro para o município ela ser estancada, porque nesses 2 anos nós tivemos vai ter um aumento de 7, 8%, que é bastante em relação à demanda. Hoje Campinas ele vai ter uma projeção de gasto de 2 bilhões 250 milhões, e no ano de 2022 nós tivemos um custo por volta de 1 bilhão e 800. E há um diálogo com outros municípios da região metropolitana para que esse investimento também venha, já que Campinas absorve parte dessa população no atendimento à saúde, secretário? A nossa interface de conversa com o Estado aqui é feita via DRS. Nós estamos muito preocupados hoje, um assunto muito preocupante nosso é a neonatologia. Nós estamos em conversa que o Estado teria que ter uma interação maior do ponto de vista de nos ajudar em relação à neonatologia. Nós temos o CAISM ainda que não acabou a reforma, já está indo para quase 2 anos. Existe uma conversa do Estado em relação a aumentar os leitos de neonatologia da PUC, mas, de qualquer maneira, nesse momento, os assuntos ainda não se completaram, não se organizaram na neonatologia. Hoje, nós já tivemos, na fase da pandemia, 35% do que nasceram na neonatologia do nosso convênio em relação à maternidade eram de outros municípios. Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes, nesta quinta-feira, com o secretário de Saúde de Campinas, Laí Zambon, fazendo um panorama de como está a pasta na administração municipal neste ano. Secretário, neste momento, agora são 10 da manhã, 37 minutos, acontece na Câmara Municipal de Campinas uma sessão extraordinária com um projeto de lei que obriga os estabelecimentos, produtores, promotores e organizadores de eventos realizados em locais sujeitos à presença do carrapato estrela, a informar sobre o risco de febre maculosa. Nesse ano já foram registradas 5 mortes decorrentes de transmissão ocorrida na cidade, 3 delas em um mesmo evento na Fazenda Santa Margarida. A gente sabe que esse não é apenas um assunto da Secretaria de Saúde, há também a Secretaria do Verde com relação ao manejo da capivara, e a gente nem vai entrar nesse mérito no momento. Mas como está, neste momento, atualmente, a situação da febre maculosa em Campinas? Ainda há casos a serem analisados? Ainda é algo que preocupa muito na cidade de Campinas, depois dos casos que já foram confirmados, secretário? Bom, a febre maculosa ela é endêmica e ela tem há muito tempo na região de Campinas, como tem na região de Piracicaba. Então, o fato do manejo em relação à febre maculosa, basicamente, ao meu ver, é a informação. As pessoas precisam estar informadas, a saúde precisa sempre estar preocupado em relação à febre maculosa, porque ela tem tratamento quando você faz isso precocemente. Em relação a esse evento que nós tivemos, essas mortes em relação à Fazenda, o evento da festa, o que nós ficamos muito preocupados é que nós tivemos a festa no dia 27, houve as mortes relacionadas daquele evento que foi a feijoada, e depois teve um evento no dia 3/6. O que nós tentamos alertar em relação a toda a população, que as pessoas que foram nessa festa, que elas ficassem cientes que se houvesse qualquer sintomatologia, qualquer sinal clínico em relação ao que pudesse estar relacionado com a febre maculosa, para essas pessoas ficarem atentas. Mas não foi só isso, nós chamamos as entidades, as instituições de saúde do município, tanto as privadas como a pública, no sentido de alertar quem as pessoas que recebem na porta, que atendem essas pessoas, fizessem essa pergunta, ficassem preocupados com esse assunto, porque nós estávamos querendo conter
se houvesse mais mortes relacionadas com esse evento no dia 3/6. Eu acho que nós somos felizes. Alguns casos que ainda não foram confirmados, que vieram nessa festa no 3/6, e aparentemente eu acho que ela foi contida. Medidas estão sendo tomadas. Queria agradecer enormemente aos proprietários que organizaram o evento. Eles participaram com a gente de todas as decisões que nós tomamos e, aparentemente, eu acho que esse episódio, esse foco foi contido. O projeto de lei que está sendo discutido agora na Câmara Municipal numa sessão extraordinária prevê que os estabelecimentos que estão em locais de condições ecoepidemiológicas favoráveis à presença do parasita deverão informar de maneira antecipada aos clientes, aos fornecedores e trabalhadores sobre o risco de transmissão e a necessidade de cuidados imediatos em casos de sintomas. Agora, secretário Laís Zambon, há também uma preocupação com Campinas, um alerta com relação à dengue. Campinas chegou a dizer que está em situação de epidemia. Essa epidemia ainda permanece? Qual é, nesse momento, a situação da dengue? Estamos num período de estiagem com menos chuva, o que não significa que a gente não deva ter os mesmos cuidados, né, secretário? Os números estão sob controle. Nós declaramos epidemia, mas com nível assim no limite entre declarar ou não. O fato que quando as pessoas chegam com quadro de febre ou nas UPAs, ou nos hospitais, ou nos centros de saúde, todos esses alertas em relação ao episódio de febre, ele sempre tem que ser visto, perguntado. E quando você faz uma avaliação, um questionamento em relação a quem chega com essa queixa, nos ajuda muito do ponto de vista de controle. Sabemos que a dengue, basicamente, é a hidratação. Isso basicamente é o tratamento da dengue. Então tem a impressão que já também a dengue não será mais o nosso foco principal, ou seja, ele estará também e está sob controle. Secretário Laís Zambon, recentemente Campinas ampliou o espaço para vacinação, levando a vacina a pontos onde a população frequenta, principalmente aos finais de semana. O caso mais recente foi no Shopping Parque das Bandeiras, com o final de semana todo em um espaço disponível para que a população tivesse tanto a vacina contra a Covid-19 quanto também a vacina contra a gripe. Os números apresentados até agora da vacinação estão abaixo do esperado. Essas ações programadas pela Secretaria de Saúde melhoraram, fizeram com que chegassem mais próximos esses números ao que era a estimativa inicial da campanha? Bom, em relação a movimentos anti-vacina, ele é mundial. E no Brasil, particularmente, nós tivemos um movimento negacionista que piorou ainda mais essa visão que as pessoas têm da vacina. Isso foi muito ruim, foi péssimo para a saúde pública. A sensação que eu tenho é que, novamente, nós estamos voltando a rever esses conceitos em relação à vacinação e espero que, brevemente, a vacina siga seu curso aí das pessoas entenderem que é necessária a vacinação. Particularmente, Campinas é uma cidade, assim, muito organizado no sistema de vacinação. Os profissionais da área da saúde, quem vive lá o dia a dia, percebem assim, um movimento que as pessoas fazem no sentido que isso aumente o número de pessoas vacinadas. Nesse momento, alguns tipos de vacina nós tivemos um aumento e a sensação que eu tenho que a hora que esses conceitos de antivacina, que esse movimento antivacina ele se diminua, eu tenho a impressão que o número de pessoas vacinadas chegará ao mínimo necessário. Nós estamos conversando com o secretário de Saúde de Campinas, Laís Zambon, fazendo um panorama sobre a pasta na cidade, os investimentos, os desafios e também, por que não, uma projeção para o futuro. Secretário, ontem o IBGE divulgou dados sobre a população de Campinas, um aumento inferior ao que se viu nos últimos anos e uma tendência no Brasil todo de que as famílias sejam
menores nos próximos anos, cada vez mais com uma taxa de natalidade inferior ao que se via em décadas anteriores, o que também aumenta, segundo os especialistas, uma expectativa de vida e população mais idosa fazendo parte da sociedade. Isso de alguma forma impacta também, pelos números que foram apresentados, no planejamento da Secretaria de Saúde para os próximos anos, pensando não apenas no imediato, mas no que ficará de legado também nesse trabalho de 2023? Bom, sem dúvida, a pandemia, ela usou muita energia da área da saúde, mas assim mesmo, ela foi pensada uma reestruturação. Essa reestruturação que nós fizemos, inclusive hoje deve estar saindo o decreto da reestruturação, da criação de 2 novas diretorias, uma relacionada com a educação. E educação, eu imagino, eu sou uma pessoa que confio muito que quando você tem educação, quando você tem ensino, a qualificação no atendimento ele melhora muito. Então nós criamos a diretoria de educação, criamos a diretoria de regulação, e ela já faz parte do sentido de você ter essa visão do futuro do que vai acontecer. Claramente, hoje nós estamos estratificando cada vez mais um menor número de crianças, um maior número de idosos, tanto é que o número de consultas elas têm aumentado muito em relação à saúde. Nós tivemos no ano de 2021 em torno de 570 mil consultas, e no ano de 2022 as consultas que foram realizadas no centro de saúde, ela pulou para 870 mil consultas, reflexo não só dessas mudanças que estão ocorrendo, mas em relação também às pessoas que têm perdido o convênio. Em relação à mudança do perfil da população, que eu acho que nós vamos ter que focar, que são os quadros de hipertensão arterial, que são as doenças cardíacas e que são diabetes e assim por diante, todos os reflexos e as comorbidades que apareçam com essa doença. Então, claramente, esses focos em relação a isso terão que ser mudados, e eles estão sendo mudados. Secretário, para a gente finalizar, uma pergunta que chega do nosso ouvinte, DJ Ale, com relação ao programa da saúde digital, que ele ficou com uma dúvida que eu acho que pode ser a dúvida de muitos ouvintes nesse momento. Ele escreve o seguinte: gostaria de fazer uma questão ao secretário. As consultas que podem ser agendadas, o paciente em Campinas, ele só consegue agendar consultas de rotina ou consegue agendar consultas pedidas por médicos? E questiona se isso pode ou não gerar um pico de consultas de rotinas ao invés da real precisão do cidadão. É a questão do nosso ouvinte aqui. Pode ser feita a consulta de rotina e a consulta já pedida por um médico? Como funciona esse ponto? Ela funciona dos 2 jeitos. As pessoas podem chegar e vai ser apresentado para ele a opção em relação dos centros de saúde que estão habilitados, vai ser feita a opção. Hoje ainda a oferta ela é muito baixa, porque nós estamos no início, um pouco mais de um mês e pouco que nós estamos fazendo esses atendimentos. Elas serão aumentados gradativamente. Em relação aos outros médicos, é o que a gente chama de interconsulta. O clínico geral, o generalista vai avaliar, ele tem uma dúvida do ponto de vista de, vamos dar um exemplo, o PSA o valor do antígeno prostático. Ele está em dúvida no número, ele pode fazer uma interconsulta com o urologista vai avaliá-lo e claramente ele vai, se necessário, pelo PSA, pela idade ou pela história, ele vai ser marcado uma consulta presencial. Então, elas serão de 2 jeitos: a teleconsulta inicial ou a teleconsulta dos casos crônicos, no sentido de avaliar, por exemplo, somente o valor da glicemia, se vai aumentar ou não o medicamento, ou se ele tiver dúvida em relação a uma neuropatia que precisa de um neurologista, por exemplo, uma neuropatia diabética, que é uma coisa que acontece nos diabéticos, eles podem pedir a interconsulta para o neurologista e assim por diante, ou o próprio endocrinologista, do ponto de vista de acertar o medicamento. Eles terão a teletriagem, a teleconsulta, a teleinterconsulta, que será feito de médico para médico. E para você que nos acompanha na Rádio Bandeirantes Campinas, para saber a lista dos centros de saúde que já oferecem
o programa da Saúde Digital, você pode acessar o portal da Prefeitura de Campinas, campinas.sp.gov.br, campinas.sp.gov.br. Ali você tem uma aba com todas as secretarias e na aba da Secretaria de Saúde tem aqui a reportagem: Prefeitura amplia teleconsultas do Saúde Digital SUS Campinas para 33 centros de saúde. Aqui tem a lista completa dos centros de saúde que já estão oferecendo. Para a gente elencar alguns deles, tem o Centro de Saúde do DIC 1, tem o Centro de Saúde da Vila União, no Parque Florense, Anchieta, Eulina, Rosália, e nessa reportagem na página da Prefeitura, a lista completa dos centros de saúde. Secretário Laís Zambon, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Espaço sempre aberto para o senhor falar sobre a saúde pública de Campinas. Obrigado mais uma vez, bom dia, bom trabalho para o senhor e toda a sua equipe. Bom, nós que agradecemos, e sempre foi uma porta aberta no sentido da gente informar a população, e estamos à disposição. O nosso Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, seguimos acompanhando o terceiro dia de julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. E outros destaques das últimas horas em Campinas e região você confere aqui no Manhã Bandeirantes. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Não saia daí. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Tá cansado de ouvir notícias de fontes sem credibilidade? Não concorda com comentários que tentam claramente distorcer os fatos para direcionar a sua opinião? Ouça a Rádio Bandeirantes Campinas, imparcial e multiplataforma, no FM 85,7, AM 1170 e na Alexa. Assista no YouTube e acesse o nosso site. Onde você estiver, onde você for. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 53 minutos. Estamos de volta com o Manhã Bandeirantes. Agradecendo a sua audiência, a sua mensagem pelo 97102-1493. 97102-1493. Olha, a partir de amanhã, a linha BRT Ouro Verde vai passar a operar o dia todo em Campinas, com opções de horários entre os picos em dias úteis. Nos horários de entrepico, as partidas do Terminal Ouro Verde sentido centro vão ocorrer entre 8h42 da manhã e 9h12 da manhã, com intervalos de meia hora. E depois, entre 9h36 da manhã e 3h12 da tarde, com intervalos de 24 minutos. Esses horários quebrados são bem horários de ônibus mesmo, né? 3h12 da tarde. A partir do Terminal Central, no sentido bairro, os ônibus do BRT vão operar entre 9h18 e 9h48, com intervalos de 30 minutos, e entre 10h12 da manhã e 13h48 da tarde, com intervalos de 24 minutos. 3 veículos vão circular nos horários entre pico. No horário de pico, o intervalo e a frota vão ser mantidos. São 18 minutos e 4 veículos. As partidas do Terminal Ouro Verde acontecem desde as 4h54 da manhã
E as partidas do Terminal Central serão a partir das 5h30 da manhã. Isso no período, lógico, do pico de quem está saindo para trabalhar ou para fazer outras atividades. No período da tarde, o pico do Terminal Central rumo ao Terminal Ouro Verde é entre as 4h06 e as 19h06, já 7h06 da noite. O tempo de percurso entre o Terminal Ouro Verde e o Terminal Central está mantido, cerca de 36 minutos para fazer essa viagem, que antes eram 52 realizadas, 26 em cada sentido, e agora vai pular para 80 viagens diárias, 40 por sentido. São 10 da manhã e 55 minutos. Nós falávamos no bloco anterior que a Câmara Municipal, neste momento, realiza uma sessão extraordinária que está colocando em votação, em discussão, o projeto para que estabelecimentos, produtores, promotores e organizadores de eventos em áreas com risco da presença do carrapato estrela sinalizem e informem anteriormente para clientes, fornecedores e trabalhadores o risco da transmissão e os cuidados que devem tomar ao frequentar esse espaço. É um projeto de lei que está sendo discutido neste momento, mas não é o único dessa sessão extraordinária. A Câmara Municipal, desde as 10 horas da manhã, está reunida para debater o projeto de lei complementar número 5323, que determina o reajuste de 4,52% nos salários dos servidores públicos da cidade, um valor retroativo a maio deste ano. O mesmo índice será aplicado aos vencimentos dos inativos e previdenciários do CAMPREV, o Instituto de Previdência Social do município. A medida também estabelece que o valor do vale-refeição para os servidores com jornada igual ou superior a 20 horas semanais terá um reajuste que passará a ser de R$ 1.570 e estabelece uma 13ª parcela do vale-refeição. Para aposentados e pensionistas, o auxílio nutricional será de R$ 260 e também haverá um 13º sobre ele. Foram, nesse momento, feitos alguns discursos. Quem está na bancada nesse momento é o vereador Paulo Búfalo, inscrito para encaminhamento, mas eles estão discutindo principalmente, como assunto nesse momento, o reajuste dos servidores. Então, é o primeiro assunto debatido nessa sessão extraordinária e vai ser feito o encaminhamento agora por parte do PSOL e os vereadores estão usando esse espaço para fazerem discursos também, se são favoráveis ou contrários. A gente vai acompanhando em tempo real as decisões da Câmara de Campinas. Assim como também debate e traz informações ao vivo do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Vou trazer uma reportagem com o Caian Messina, trazendo informações sobre o que disse Bolsonaro após o voto do relator pedindo a inelegibilidade por 8 anos do ex-presidente da República. E na sequência, a gente atualiza em tempo real o que acontece agora no TSE. Jair Bolsonaro reagiu diante da possibilidade de ficar inelegível até 2030. Foi às redes sociais e repetiu o argumento de que Carlos Lupe, presidente do PDT, partido que entrou com ação na Justiça Eleitoral, já criticou as urnas eletrônicas, como Bolsonaro fez na reunião com embaixadores. O relator do processo considerou que o ex-presidente abusou do poder político ao chamar 72 embaixadores para uma reunião no Palácio da Alvorada, transmitida pela TV Brasil, em que, segundo o ministro, proferiu mentiras atrozes sobre o processo eleitoral. A expectativa no TSE é de que Bolsonaro perca por 5-2. Raul Araújo, primeiro-ministro a se pronunciar depois do relator, deu sinais de que não vai pedir vista, mas tempo para analisar o processo. Perguntado se queria se manifestar ontem mesmo, o ministro respondeu: talvez na quinta-feira fosse mais adequado que continuássemos os nossos trabalhos. Se nenhum ministro pedir vista, o caso pode ser concluído nesta quinta-feira. E tem atualização porque nós acompanhávamos no início do nosso Manhã Bandeirantes o voto lido do ministro Raul Araújo e esse voto já foi divulgado. Raul Araújo rejeita a minuta golpista e vota para absolver Bolsonaro.
Portanto, neste momento, o placar está em 1-1. O ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral, foi o primeiro a votar a favor do ex-presidente, não pediu vista no caso, que poderia fazer com que fosse adiado para agosto o julgamento. E, apesar de pressionado por bolsonaristas a suspender a discussão, isso foi dito nos bastidores, ele optou por manter e votar hoje, abrindo esta sessão de quinta-feira, a terceira e possivelmente última, pelo menos é o que está previsto para o julgamento ser concluído ainda nesta quinta. Araújo fez divergências aos argumentos do relator na inclusão da minuta de teor golpista, e nós acompanhamos isso ao vivo, que foi encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres. Ele considera apócrifa e sem data e defendia um estado de defesa no TSE. A fala foi a seguinte: o fato do ministro da Justiça ser subordinado ao presidente da República não torna o presidente da República imediatamente responsável por atos ilícitos praticados por aquele. O ministro aceitou o argumento da defesa de que não existe conexão entre a minuta e a acusação contra Bolsonaro. E esclareceu, isso já estava um pouco perceptível na fala que nós trouxemos ao vivo, de que ele tendia à absolvição por não incluir a minuta no teor do julgamento. Na visão do ministro Raul Araújo, o que tem que ser julgado é o que foi denunciado pelo PDT, exclusivamente a reunião com embaixadores internacionais. E esse foi o julgamento feito pelo ministro Raul Araújo no voto. Ele disse ainda o seguinte: a análise do relator abrangeu fatos e circunstâncias outros que extrapolam bastante os contornos originais da pretensão autoral. Araújo também concordou que a minuta não pode ser considerada um documento legítimo. Em fevereiro, o ministro voltou para referendar a decisão de Benedito de incluir o documento no processo. Então, se está no processo e no relatório final, também teve a participação do ministro Raul Araújo, que nesse momento entende que os fatos têm que ser julgados separadamente. Descartou o principal argumento de voto de Benedito Gonçalves, de que outras provas, como a minuta, demonstram um contexto de conduta ilícita. Para o ministro Raul Araújo, sem a minuta, a atitude não teria sido tão grave, embora tenha visto um teor eleitoral na reunião de Bolsonaro com embaixadores. Afirmou que nem tudo o que é dito no evento era inverdade, citando que Bolsonaro exprimiu a opinião dele sobre as instituições e a proposta do chamado voto impresso. Diz que as falas são censuráveis não por seu conteúdo, mas por configurar propaganda eleitoral antecipada. E argumentou que, embora a minuta tenha sido referendada, nada impede que a inclusão do documento seja rediscutida, porque naquela ocasião se tratou apenas da questão processual, se iria ou não admitir a minuta dentro da investigação. Nesse momento, começa a argumentação do terceiro ministro a votar, é o ministro Floriano de Azevedo Marques, está falando nesse momento. Nós vamos com o Band News TV a Brasília, ouvir o repórter Túlio Amâncio, que está acompanhando e traz mais informações de bastidores. Vamos juntos com o Band News TV para a gente saber um pouco mais de como está Brasília nesse momento. Raul, não há ligação entre essa causa do pedido de verificação na justiça que teve o PDT com essa minuta encontrada. Então ele rechaçou primeiro essa inclusão dessa minuta do golpe no processo. Depois ele defendeu que também não tinha relação direta com o resultado das eleições a essa reunião com os embaixadores em julho do ano passado. Ele disse que Bolsonaro, ele de fato defendeu mudanças no sistema eleitoral, que todo cidadão tem o direito de fazer isso e que não teve relação entre essa reunião com o resultado das eleições. Eu até anotei aqui alguns trechos importantes do que o ministro disse. Ele disse que sobre a minuta do golpe, que era um nebuloso e inconclusível achado, que isso não encontrava eco com atos futuros, fatos e circunstâncias de momentos posteriores, não tem o condão de influenciar eventos ocorridos. E houve um momento onde a ministra Carmen Lúcia, ela interrompeu o voto
do ministro Araújo. Quando ele começou a falar demais sobre a minuta do golpe, ela interrompeu, disse que isso não tinha a ver com o voto do relator, o Benedito Gonçalves, que o Benedito ele só citou a minuta do golpe como consequência dessa reunião, que é de fato o elemento principal dessa ação. E aí o ministro Araújo ele disse não, mas é que está no voto dele, então eu estou abordando, para mim uma coisa não tem a ver com a outra, resumindo, e ele aí sim caiu de fato no que é principal, né, nessa análise, que é a reunião com os embaixadores em julho. Então, volto a repetir, ele disse que não tem nada a ver com o sistema eleitoral e até com o resultado da eleição, e isso já era esperado por Bolsonaro, pelos bolsonaristas, esse posicionamento dele. Havia até uma expectativa se ele ia pedir vista para adiar a conclusão desse processo ou se ele ia de fato votar. Ele optou por votar a favor de Bolsonaro contra a inegibilidade de Bolsonaro. Raul Araújo, ele é aquele juiz que no ano passado, durante o evento Lollapalooza, ele votou, ele determinou, na verdade, que era proibido manifestações políticas. Depois disso, depois da repercussão, ele voltou atrás, ele recuou dessa decisão e aí liberaram novamente manifestações políticas. Esse é o repórter Túlio Amâncio acompanhando a votação que acontece nesse momento no Tribunal Superior Eleitoral. Reforçando a informação, o placar está em 1-1. O relator votou a favor da inelegibilidade na sessão da última terça-feira. A sessão desta manhã já teve um voto do segundo ministro, que votou contra a inelegibilidade. Então, o placar, neste momento, é de 1-1. A gente vai continuar acompanhando em tempo real, trazendo a expectativa para os próximos ministros. E já temos, inclusive, o ministro Floriano de Azevedo Marques falando neste momento, trazendo os principais argumentos, e a expectativa é que ele vote dentro de alguns minutos. Claro que são votações longas, né? E lembrando que a qualquer momento o ministro pode pedir vistas e isso adiaria em 60 dias a retomada da discussão. Então, vamos reforçar. Benedito Gonçalves votou pela inelegibilidade. Raul Araújo votou contra. Vota nesse momento Floriano de Azevedo Marques, o terceiro. Na sequência vem André Ramos Tavares, Carmen Lúcia, Nunes Marques e, por último, o ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE. São 7 ministros, portanto, haverá maioria simples para decidir pelo sim ou pelo não, e a gente vai continuar acompanhando dentro da programação da Rádio Bandeirantes, que agora vai para um rápido intervalo e na volta tem outros destaques da região. Campinas ganha uma nova secretaria criada pelo prefeito Dário Saad. E tem também as ocorrências das últimas horas com a prisão de 3 mulheres suspeitas de furtarem mercadorias avaliadas em R$14 mil. Destaques da região logo depois do nosso intervalo aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes é prestação de serviço. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Uma história de superação do tamanho de Campinas, onde uma revolução na educação infantil está prestes a acontecer. Num novo espaço com conhecimento moderno, refeições completas, diversão, aprendizado, segurança e carinho. Espaço do Amanhã, 16 novas creches, 5.000 vagas e um novo olhar sobre a educação infantil. Em breve, em uma creche perto da sua casa. Prefeitura de Campinas.
Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no AM 1170, no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 10 minutos, nesta quinta-feira, 29 de junho de 2023. Seguimos com o nosso Manhã Bandeirantes aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, atualizando a situação de trânsito pelo corredor Dom Pedro. Trânsito lento nesse momento a partir do trevo de Valinhos para o motorista que segue sentido rodovia Dom Pedro. A faixa da direita está interditada, dissemos aqui no início da nossa edição desta quinta, nas obras que seguem agora pelo quilômetro 5, reforçando, quem sai do trevo de Valinhos para acessar a Dom Pedro. A liberação ocorre diariamente antes do horário de pico, mas nesse momento o trânsito é carregado pelo local. É a faixa da direita que está interditada, mesmo não sendo horário de pico, muita gente utilizando o anel viário Magalhães Teixeira para sair da rodovia Anhanguera ou da rodovia dos Bandeirantes e acessar a Dom Pedro, e vai precisar ter paciência o motorista ou encontrar uma rota alternativa para chegar à cidade de Campinas. Por exemplo, acessar Dom Pedro seguindo pela rodovia Anhanguera e depois utilizar ali pelo quilômetro 144 da Dom Pedro na direção oposta. É uma das alternativas. Se não, se você já estiver acessando a Magalhães Teixeira, muita calma e paciência, porque o trânsito está lento, está carregado. Já na rodovia, no sistema Anhanguera Bandeirantes, trânsito fluindo bem, mas segue ainda com lentidão na chegada à capital paulista, 1 quilômetro pela rodovia Anhanguera, entre os KMs 12 e 11, 3 quilômetros nesse momento na rodovia dos Bandeirantes, reflexo do congestionamento tradicionalíssimo em qualquer dia, em qualquer horário, na Marginal Tietê e na Marginal do Rio Pinheiros. 11 da manhã, 11 minutos. 3 mulheres são presas por furto de mercadorias avaliadas em R$14 mil. Essas suspeitas foram detidas pela Guarda Municipal de Campinas no Jardim Santa Genebra, com todos esses produtos furtados de mercados atacadistas. Segundo a GM, a equipe estava em patrulhamento quando foi informada pelo segurança de um desses atacadistas que 4 mulheres haviam furtado produtos do estabelecimento e fugido a pé, deixando um carro HB20 no estacionamento do local. Com essas informações e com as características das suspeitas, a equipe da Guarda Municipal começou a fazer buscas naquela região e abordou 2 dessas mulheres que confessaram o furto e contaram que os produtos estavam dentro do carro que ficou no estacionamento do mercado. Provavelmente deixariam ali o carro, entre aspas, esfriando, esperando baixar a busca, já trocar de repente o turno dos seguranças que viram essas mulheres e fariam um reconhecimento para depois voltar no veículo e ir embora. Não aconteceu isso, porque o trabalho da guarda foi rápido, a abordagem foi feita e depois dessas 2 mulheres identificadas, uma terceira apareceu, chegou no estacionamento, bateu com a chave ali, apitou, o carro abriu e ela também foi presa. Ela disse que saíram da cidade de São Paulo e vieram a Campinas para cometer furtos. O gerente do mercado reconheceu os produtos que foram levados das prateleiras e identificou produtos de um outro atacadista de Campinas. Mas lembre-se, eram 4 mulheres identificadas pelo segurança. Essa 4ª ainda está sendo averiguada, ainda não foi identificada. Elas foram presas, essas 3, em flagrante, conduzidas ao 1º Distrito Policial de Campinas, onde permanecem à disposição da Justiça. Tem ocorrência também da Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas, com a prisão de um homem de 25 anos, suspeito de vender drogas sintéticas em raves da cidade. A Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes cumpriu 2 mandados de busca e apreensão nos bairros Vila Padre Manuel da Nóbrega e Jardim Paraíso de Viracopos. Já se tinha informação por parte da Polícia Civil de que um esquema de distribuição de drogas sintéticas estava acontecendo nesses endereços.
Os policiais encontraram no primeiro endereço, que é um apartamento na Vila Padre Manuel da Nóbrega, 35 comprimidos de êxtase, 16 micropontos de LSD e 3 porções de MDMA. São todas drogas sintéticas, muitas vezes, na maioria das vezes, trazidas de fora do Brasil, não produzidas por aqui. O morador do imóvel é um homem de 25 anos que recebeu os policiais e foi preso em flagrante. Era busca e apreensão para saber se tinha algum indício de que essa movimentação acontecia por ali. A partir do momento que os policiais encontraram a droga, aí passa a ser situação de flagrante e ele responde pelo crime de tráfico de drogas. Na delegacia, ao ser ouvido pelo delegado, ao prestar depoimento, ele confessou que é organizador e frequentador de festas raves, responsável pelo tráfico de drogas sintéticas nesses eventos. Mas eu disse para você que foram 2 endereços. Além do Paraíso de Viracopos, além da Vila Padre Manuel da Nóbrega, teve também um outro endereço no Jardim Paraíso de Viracopos. Nesse caso, o suspeito não foi localizado e a polícia identificou que ele mudou de endereço, o que não significa que a investigação pare por aí. O homem de 25 anos que foi preso em flagrante foi encaminhado à cadeia anexa ao 2º Distrito Policial de Campinas, onde vai permanecer à disposição da Justiça, e o segundo suspeito continua nessa condição de averiguado para saber onde ele foi depois da mudança de endereço. 11 da manhã, 15 minutos, a Prefeitura de Campinas ganhou uma nova pasta, informação que você confere no blog do Tiago Prudente, dentro do portal Band Multi. Muita gente perguntando, cadê Tiago Prudente? Tiago Prudente está com algumas questões pessoais a serem resolvidas e nessa quinta-feira não pôde participar aqui do nosso Manhã Bandeirantes, mas estará de volta amanhã, na sexta-feira, dia que a gente também tem sempre a presença ilustre do Henrique do Vale. Mas voltando à informação que o Tiago Prudente publicou no portal bandmulti.com, o prefeito Dário Saad criou a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. O mais novo secretário seria o nome do PP, Partido Progressista. Nos bastidores, o que se diz é que a mudança já visa a eleição de 2024 para que Dário Saad abra espaço para mais um partido que deva fazer parte da coalizão nas eleições do ano que vem, na tentativa de reeleição do prefeito do Republicanos. Para criar a nova estrutura, houve um desmembramento da antiga Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, comandada hoje por Carolina Baracate. Agora é apenas Secretaria de Urbanismo. Não tem mais também o planejamento. A administração municipal alega que a mudança é administrativa e tem o objetivo de dar mais celeridade e acelerar os processos de liberação de alvarás e outros processos na cidade de Campinas. 11 da manhã, 17 minutos. Tem novidade no programa do governo federal que reduz o preço do carro 0 quilômetro. O governo anunciou a renovação do programa que deixou mais barato o carro novo no Brasil. A expectativa é de que sejam disponibilizados 300 milhões de reais nessa nova rodada. A regra segue valendo para carros de até 200 mil reais e o desconto é o mesmo que foi aplicado até agora, variando de 2 a 8 mil reais. Lembrando que na primeira rodada o governo liberou 500 milhões de reais. Os detalhes vão ser anunciados nos próximos dias pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas essa já é a confirmação, 300 milhões de reais disponibilizados para uma segunda rodada na venda dos carros 0 quilômetro. E falando em venda de carros no Brasil, Juliano Dipp está chegando com uma reportagem que fala sobre o aumento de um outro tipo de veículo, o carro elétrico. Aumentou quanto e será que isso pode vir a ser algo comum no nosso país? Juliano Dipp foi conversar com especialistas e a gente traz esse panorama no nosso Brasil. Foi a busca por economia que fez o Alessandro, motorista de aplicativo, ir atrás de um carro elétrico. Eu e minha esposa nós fizemos a conta e vimos que a economia era gritante. Ele está com o carro elétrico há 3 meses e diz que já economizou 6 mil reais em combustível. Menos de 1/3 do que você gastava. Exatamente. Alessandro preferiu alugar o carro à espera de preços mais baratos para a compra deste tipo de veículo. Essa montadora chinesa apresentou hoje seu novo modelo elétrico, que promete entrar no mercado
por cerca de R$150 mil. É um carro econômico e muito tecnológico. Ele vem equipado com um pacote de internet que permite, por exemplo, que você abra a porta e controle a temperatura pela tela do celular. O presidente Lula se encontrou com a executiva da BYD para anunciar que a montadora chinesa vai assumir a fábrica que era da Ford em Camaçari, na Bahia. O investimento previsto é de R$3 bilhões para a produção de um carro 100% elétrico no Brasil. O mercado de carro elétrico não para de crescer. Só no mês de maio foram vendidos 6.500 no Brasil, um recorde para um único mês e quase 90% a mais que em maio de 2022. Para quem nunca dirigiu um carro elétrico, como eu, o que mais chama atenção é o barulho mesmo, né? O carro praticamente não emite nenhum som, só mesmo depois que atinge uma certa velocidade. Tirando isso, você parece que está dirigindo um carro como o outro a combustão mesmo. O novo modelo atinge a carga completa da bateria com apenas 25 minutos de carregamento. É o suficiente para percorrer cerca de 300 quilômetros. Você consegue ter muito recurso, um carro elétrico extremamente eficiente e por um preço muito competitivo. O ouvinte da Rádio Bandeirantes participa pelo WhatsApp 97102-1493. Bom dia a todos, DJ Alê, falando só um pouquinho sobre esse abaixar o preço do carro popular aí, né? É o tal, dá com uma mão e tira com 50. Por que que eu tô dizendo isso? Você dá o desconto do carro popular, mas tira a isenção do diesel, ou seja, aumenta a frete, aumenta o custo de tudo que tem no mercado. Para mim, para aquele setor vai ser bom, mas para o resto dos setores vai ser péssimo. Essa é a minha opinião. Grande abraço a todos, DJ Ale. Muito obrigado, DJ Ale, a todos que participam nesta manhã de quinta-feira. Agora são 11h20, vamos voltar ao Tribunal Superior Eleitoral, porque nesse momento vota o terceiro ministro do TSE, Floriano de Azevedo Marques, na ação contra Jair Bolsonaro. O placar está em 1-1 e a gente acompanha a argumentação do ministro do TSE antes do voto ser apresentado. O principal adversário. Aqui, claramente, em várias passagens, se procura marcar o segundo, o candidato oponente com marcas negativas. Primeiro, tentando construir a interpretação de que o seu oponente seria um criminoso posto em liberdade por mero favor judicial e não beneficiário da presunção de inocência. Aspas, numa interpretação de um dispositivo constitucional, Lula estava preso. Então ele foi condenado em primeira, segunda, terceira instância, todos os placares por unanimidade. Mas como ele, Lula, estava em liberdade, mas as condenações estavam valendo, o próprio ministro Fachin, relator de um processo, resolveu tornar Lula elegível. Então, por 3-2, o Supremo Tribunal Federal não inocentou, simplesmente anulou os julgamentos, voltando para a primeira instância, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ou então, quando no discurso fica remarcando a ideia reiterada do político, do seu adversário como político condenado. Aspas, inacreditável o que fez o Fachin, o que o Fachin diz. O homem que tornou Lula elegível sempre foi advogado do MST, um grupo terrorista que até há pouco tempo era bastante ativo no Brasil. Portanto, para além da crítica negativa, desairosa, o discurso também teve o nítido propósito de demarcar o antagonismo eleitoral entre o primeiro investigado, apresentado como portador das virtudes e responsável por uma obra governamental digna de sucesso, e seu principal antagonista, desenhado como um egresso do sistema prisional, associado a terroristas e beneficiário de sistemas judiciais, de favores judiciais de um sistema comprometido e ilegítimo. Portanto, claramente, o discurso teve um condão que, à luz da jurisprudência desta corte, caracteriza propaganda eleitoral com utilização dos meios de quem exerce um poder de quem tem autoridade, portanto, em abuso. Terceira linha. Martirização por deslegitimação dos juízes e tentativa de criação de empatia eleitoral. O discurso de propaganda eleitoral tem também uma característica de reforçar a persona do candidato. No caso, a persona do candidato como alguém perseguido pelo sistema ao qual se opõe, mote eleitoral que inclusive foi utilizado e bem sucedido nas eleições de 2018. Ouça-se.
Aspas, me elegi presidente da República gastando menos de $1 milhão, repito, gastando menos de $1 milhão, e dentro de um leito de hospital, após sofrer um atentado de uma facada de um elemento de esquerda, e cujo inquérito não foi concluído, apesar de os enormes indícios de interesses outros se fazerem presentes. E segue ainda por inculcar a ideia de um incumbente impedido de governar pela ação de forças antagônicas ao, entre aspas, sistema, contra o qual luta. Abro aspas. As ações contra o nosso governo são inúmeras. Eu recebo uma interferência por semana no meu governo. E é ajuizada por parlamentares de esquerda, de extrema esquerda brasileira, tentando o tempo todo desestabilizar o governo. E atinge o ápice do discurso de construção de uma narrativa de candidato oposto ao sistema, quando se apresenta como um candidato ombreado com as Forças Armadas, que se confronta com os próceres do sistema judiciário, supostamente pareados, esses próceres, com a esquerda. Uma passagem vale por todas. As Forças Armadas, a qual, SIC, sou comandante, ninguém mais do que nós, como sempre, queremos estabilidade. E por que agem de forma diferente? E nós vemos claramente, o ministro Fachin foi quem tornou Lula elegível, e agora é presidente do TSE. O ministro Barroso foi advogado do terrorista Batiste, que recebeu aqui o acolhimento do presidente Lula em dezembro de 2020. O ministro Alexandre de Moraes advogou no passado a grupos que, se eu fosse advogado, não advogaria. Ao assim dissertar, na frente de representantes diplomáticos e com transmissão ao vivo pela EBC e repercussão nas redes oficiais, o investigado usa os meios que dispunha como presidente da República para se pronunciar na disputa eleitoral, granjeando empatia com a população e construindo novamente a imagem de um, aspas, depurador das instituições corroídas por todos os tipos de mazela. Ora, isso tem um nome, emprego eleitoral, em benefício do incumbente, dos meios que dispõe como chefe do Executivo. Conduta juridicamente qualificada como abuso de poder. De novo, a jurisprudência dessa Corte, o abuso do poder político qualifica-se quando a estrutura da administração pública é utilizada em benefício de determinada candidatura. Essa argumentação do momento do ministro do TSE, Floriano de Azevedo Marques, parece caminhar um voto contrário a Bolsonaro. Está elencando frases que foram ditas e que, segundo o ministro, tinham um caráter eleitoral, enquanto ele, presidente da República, exercia o cargo, outras frases tiradas do contexto. Então, parece encaminhar um voto contrário a Jair Bolsonaro. Nos argumentos que a gente ouvia anteriormente dos outros ministros, já dava para sentir mais ou menos qual seria. Primeiro o voto do relator Benedito Gonçalves, que foi a favor da inelegibilidade. Depois, os primeiros argumentos que a gente ouviu hoje aqui do ministro Raul Araújo já davam a entender que, ao tirar a minuta encontrada depois do fato que é motivo de julgamento, não seria o caminho para pedir a inelegibilidade. O placar está em 1-1, são 7 ministros que votam, e daqui a pouco teremos o voto do terceiro ministro, Floriano de Azevedo Marques, desempatando o placar no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Deixa eu dar uma última passada aqui no nosso WhatsApp, agradecendo demais a audiência do querido amigo ouvinte Marcos Silva Bedin, que nos escreve falando sobre o censo do Brasil, que foi divulgado. Nossa Hortolândia, que é considerada a mais vermelha do Brasil, é uma das cidades que mais crescem no país. É o morador de Hortolândia, o Marcos, acompanhando a gente também todos os dias. Muito obrigado pela audiência. O Adriano Vermelho escreve: é incrível como estamos cercados de teóricos do caos. Ontem vi estudiosos dizendo que o nosso país passará por uma crise e nunca chegaremos aos patamares das grandes potências pelos déficits populacionais. Mas não é verdade também que esse planeta está superlotado, com recursos se esvaindo. Então, não é uma coisa natural esse controle? E ele conclui: sei não, esses especialistas vivem das contradições mais para vender seu peixe do que exercitar a ciência da sua profissão, na opinião do Adriano Vermelho, que escreve para o nosso WhatsApp. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia nesta quinta-feira. A gente volta amanhã, às 10 horas da manhã, aqui no nosso Manhã Bandeirantes. A partir de agora, o noticiário esportivo é destaque aqui na RB, com o Nossa Área, com o comando de Carlos Henrique, repercutindo a vitória do Guarani 2-1 contra o Mirassol, que você acompanhou com o Leandro Bolles aqui na Rádio Bandeirantes, repercutindo a vitória da Ponte Preta fora de casa contra o Ituano, que você acompanhou com o Carlos Batista na tela da Band+. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até amanhã.
Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto.